Fillers estão por todas as partes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Otakus PE. E no vídeo de hoje nós vamos abordar curiosidades sobre fillers. Por que são tão odiados? Você que já assistiu aquele seu anime favorito, e principalmente quando é aquele anime longo de sucesso, e você se pergunta, ué, mas eu não vi essa história no mangá. Por que essa história é diferente? Então saiba que esse episódio estranho que você assistiu, e esse personagem que você nunca sonhou em ver na vida, faz parte de filler. Então, se você está assistindo nosso vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal, verifica também as notificações. E se você estiver vendo nosso vídeo pelo IGTV, já segue a gente aqui no Instagram, velho, pra dar aquela moral, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Filler, em tradução ao português, enchimento. Embora o uso do inglês não se limite a tal, é um termo usado pela comunidade de fãs de animes lusófonos para denominar episódios e arcos inteiros de uma série de anime cujo enredo não se baseia no mangá, do qual a série foi adaptada. Fillers não ocorrem em séries originais de anime, apenas naquelas de um mangá, light novel, ou uma fonte de conteúdo. Geralmente, são produzidos para impedir que a série de TV alcance as publicações atuais de sua fonte de conteúdo, que é geralmente mais lenta, evitando assim paralisações. Isso permite que a franquia possa continuar sendo explorada comercialmente, mantendo sua popularidade mesmo sob críticas pelo uso de fillers. A produção de fillers abrange várias maneiras. 1. Criar uma saga filler completa entre duas sagas de mangá, tendo uma história e personagens prévios. 2. Deixar o anime parecido com um seriado estadunidense, criando pequenos arcos na história. 3. Elaborar um flashback filler, da forma de um ou mais episódios que não apresentam nenhum desenvolvimento no enredo, sendo apenas recapitulação dos eventos ocorridos nos episódios anteriores, seja na forma de narração ou na forma de memórias dos personagens. E 4. Prolongar por diversos episódios uma determinada batalha, viagem ou diálogo. O uso de fillers não é bem visto pelos fãs. Por causa disso, produtoras de animes tendem a evitar o uso de fillers, fazendo uso de outras técnicas para adaptar o conteúdo original ainda em publicação. Uma dessas técnicas, no caso de Hajime no Ippo, é a adaptação do mangá em várias partes, cada uma cobrindo um trecho já terminado da história. Isso pode ser através de múltiplas temporadas, filmes e até mesmo OVAs. Outra técnica, como utilizada no anime Fullmetal Alchemist, é a criação de um final com o conteúdo original para o anime, talvez diferente do final do mangá que ainda não foi terminado. Essa técnica é diferente do uso de fillers, já que os episódios originais não são utilizados para ganhar tempo até os próximos capítulos do mangá, mas sim para finalizar o anime. Como o final do anime não se torna uma adaptação fiel do final do mangá, uma nova adaptação pode ir ao ar com esses episódios propriamente adaptados da fonte. Esse foi o caso do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fillers não estão restritos a animes, podendo ocorrer como capítulos de mangás, sendo adaptados de animes ou outras fontes. Um exemplo dos fillers estão nos animes mais famosos, como Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Naruto Shippuden, Bleach, Rurouni Kenshin, Fairy Tail, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Saint Seiya, Sailor Moon, Inuyasha, Boruto. Além disso, tem também os semi-fillers e filler canon. Sim, mas o que é semi-filler? O semi-filler é usado em animes e possui a mesma utilidade dos fillers. Porém, é constituído de uma parte original do mangá e uma parte inventada. Isso torna o anime mais longo e faz a história principal andar mais devagar. Já o filler canon são episódios que não estão presentes na série original. Detalhe, não há o conteúdo na obra original e foram adicionados mesmo assim no anime. Porém, esses episódios fillers são dirigidos pelo autor original, por isso são chamados de filler canon. Um dos exemplos mais famosos é o anime Bleach. Ao chegar no episódio 230, o autor, Tite Kubo, percebeu que a animação estava muito próxima do mangá
e decidiu criar uma história apenas para o anime. O nome Filler Canon foi dado pois essa saga é inexistente no mangá, porém ela é escrita pelo próprio autor da série. E você, o que achou desse vídeo? Comenta aqui abaixo, seu feedback é muito importante. Então eu vou ficando por aqui, é nóis, valeu e falou!